Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora. Chegou a hora, é isso aí, juvenil. A hora chegou, tá? Espera mais não, porque a hora já chegou e vamos fazer acontecer agora, tá? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. É isso que dizia o poeta. Eu sou Fabiano Rabelo e a gente vai começar mais uma aula de matemática. Qual que é o tema de hoje, Fabiano? Expressões algébricas, tá? A gente vai começar um novo bloco de aulas aqui agora. Um bloco que vai falar de álgebra. Que história é essa, Fabiano, de álgebra? Que nome complicado. É aquela história de usar letrinha na matemática. Sabe aquela coisa, pô, não entendo para que tem tanta letrinha. A gente já teve aula sobre isso. Eu falei da importância da gente ter álgebra, de ter letras em matemática, tá bom? Mas não se preocupa não que a gente hoje vai aprender a trabalhar com essas expressões que a gente chama de expressões algébricas. Então, sem ter perda de tempo, sem perder tempo, vamos lá para essa aula de hoje aqui de expressões algébricas, tá? O que é uma expressão algébrica? Primeiro eu vou ter que te falar o que é uma expressão. Depois eu falo por que ela é chamada de algébrica, tá? Uma expressão em matemática é uma sequência de termos. Então, ou seja, a partir do momento que eu tenho assim, ó, 5 mais 9x mais 3y, opa, já passou de um termo, né? Então, 2 ou mais já é uma expressão, tá bom? Então a gente já está se expressando matematicamente, né? Lá na língua portuguesa, o que é se expressar, né? Falar, né? O que eu estou fazendo aqui agora, falando. Então, em matemática, você vai se expressar como? Com um monte de termos, com um monte de símbolos, tá? Mas não são símbolos de qualquer jeito, não, tá bom? A gente está falando de uma operação. Então a gente está falando lá de adição, subtração, então, ó, menos 9z, tá? Então isso aqui é uma expressão. E ela vai ser chamada de algébrica toda vez que ela tiver letras envolvidas lá no meio, tá? Então se tem letra, é algébrico, ok? Por que a gente precisa então de letra para essas expressões? Todas essas letras, elas contêm valores escondidos, tá? Deixa eu te mostrar uma coisa aqui, um exercício que você fazia muito quando você era criança, lá no ensino infantil, tá? Talvez você nem se lembre, mas os professores aí, né, os pedagogos que estiverem me assistindo, tá, estudando matemática, eles vão reconhecer. Como é que a gente ensina para uma criança lá que está aprendendo a somar, por exemplo, assim, para tirar uma conclusão? A professora lá coloca assim, 2 mais. Aí ela abre um quadradinho aqui para você escrever alguma coisa. Isso aqui é igual a 5, por exemplo, tá? O que ela quer com esse exercício? Ela quer que a criança olhe para o quadradinho e pense, quanto é que está faltando para dar 5, tá bom? Então, evidentemente, aqui está faltando o número 3. Só que veja bem, em álgebra, eu não vou colocar um quadradinho, eu vou colocar uma letra. Então, 2 mais b é igual a 5, tá? Então, eu não preciso de grande coisa para saber que esse b é 3. Claro que a gente trabalha com operações inversas lá nas equações e tal, que a gente ainda vai falar sobre isso nas próximas aulas. Mas a ideia, então, de uma expressão algébrica é pensar nisso aqui como sendo uma expressão que tem letras e números, tá? Se tiver letras e números, a gente está falando de uma expressão algébrica. Tem que ter letra, tá bom? Ok? Então, o que é para a gente expressão algébrica? Sei lá, 2ab mais 5x menos 2. Isso aqui é uma expressão. Fabiano, se tiver assim, igual a zero, isso aqui ainda é uma expressão algébrica? Não. A partir do momento que tem uma igualdade, isso aqui já mudou de nome. Isso aqui não é mais uma expressão algébrica, isso aqui é uma equação, tá? E esse não é o nosso objetivo hoje. A gente não está aqui para falar de equações, tá bom? Então a gente vai falar só de expressões. Então, nunca em expressão algébrica não tem igual a isso ou igual a aquilo, ok? Então vamos continuar. O que eu pretendo então com expressões algébricas? Pensa cá comigo e vamos seguir em frente aqui, rapaziada. Olha só, Juvenil. O que eu quero falar com expressões algébricas? Note que, a partir do momento que eu tenho esse monte de termos aqui, repara que eles não se parecem em nada.
mas em nada mesmo. Mas eu posso ter termos que se parecem. Por exemplo, 5xy mais 12 menos 3xy mais 14. Vou colocar 12a e 14a. Quando você olha para uma expressão como essa, você nota facilmente que esse termo aqui, ó, se parece muito com esse. E que esse outro termo aqui se parece muito com esse. Mas por que parece, Fabiano? Poxa, só por causa da letra? É exatamente isso, tá? E eu vou falar disso daqui a pouco quando a gente for falar de operações, tá bom? Então, esses termos que eu acabei de mostrar, eles são o que a gente chama de termos semelhantes. Tá? Eles são semelhantes porque não são iguais. Eles parecem, como diria um amigo meu, parece que só a gota, mas não é a mesma coisa, tá beleza? Então vamos seguir em frente aí, ó. Bom, quando a gente fala de expressões algébricas, tem alguns termos que é importante a gente definir. Então, o primeiro termo aqui, ó, que eu quero falar é sobre constante. Então, eu vou tentar escrever uma expressão algébrica que tenha tudo isso que eu vou falar, tá? Então, vou escrever assim, ó. Vamos lá. 5x ao quadrado y, ou melhor, 5x só ao quadrado. Não quero esse y aqui não, tá? 5x ao quadrado mais 3x menos 12. Pronto, tá aí. Tá? O que eu estou chamando de constante? Constante, então, vai ser aquele número, aquele termo que não tem letra. Evidentemente que esse termo é o menos 12. Então tá aqui a minha constante, tá? Então o que é a constante? É o termo que não tem letra junto com ele. É um número sozinho, só número, tá bom? Coeficiente. O que é coeficiente? Bom, nesse caso aqui, ó, o 5 e o 3 são o que a gente vai chamar de coeficientes. Tá bom? Coeficiente, então, é o número que está lá junto com a letra que acompanha, vamos colocar assim, acompanha a letra, tá? Tudo bem? Então, esses números aqui que estão junto com a letra, juntinho com a letra, então 5x, 3x. O que é esse número então? Esse número não é constante, vamos deixar claro, tá? Não é constante. Para ser constante tem que estar sozinho, só o número, tá bom? Número que está juntinho com a letra, colado, encostado na letra. Esse cara é o nosso coeficiente. Tamo junto, Juvenil? Ó, variável. Variável é ser fácil, tá? Variável é a própria letra. Tá bom? Então tá aqui uma variável, variável, tá? Variável. Tem gente que gosta de chamar isso aqui, sabe de quê? Eu acho esse nome muito feio, eu não uso. Gosta de chamar de incógnita. É a mesma coisa, tá? É aquilo que você não sabe o que é. Variável varia, incógnita. O que é uma incógnita? Né? Esse cara é um incógnita. Né? Aquele cara é tão misterioso que ele é uma incógnita, ou seja, ninguém sabe quem ele é ou o que ele é, tá bom? Agora, o grau da expressão, essa é muito legal. O grau, pessoal, é o maior expoente que eu tiver na letra, tá? Maior expoente. Você não sabe o que é expoente? Assiste a aula de potência que tá aqui também, tá? Já ministrei uma aula só sobre potências aqui também. O maior expoente lá da minha variável, tá? Ou da letra, da variável, não sei. Chama como você quiser, tá bom? Então, o maior expoente, tá bom? Aqui eu tenho 2. Se eu tivesse um 3 aqui, ó, bem aqui em cima, aí o maior expoente agora é 3. Então, o grau seria 3. Eu estou falando de grau 2, estava falando de grau 2, mas agora eu estou falando, evidentemente, de grau 3. Belezinha? Combinado? Então, a gente já sabe tudo de uma expressão algébrica. O que falta fazer agora? Falta mexer nela, falta trabalhar com ela. E para trabalhar com expressão algébrica, a gente vai trabalhar com a ideia de termos semelhantes. Então vamos lá. Adição e subtração. Quando é que a gente soma ou subtrai termos de uma expressão algébrica? Aqui é obrigatório que os termos sejam semelhantes, tá? Então, se os termos não são semelhantes, você não faz nada. Deixa eu
dar um exemplo aqui bem prático para você entender mais ou menos o que eu quero dizer. Eu tenho aqui em minhas mãos um monte de canetas, canetas pretas, tá? Todas elas são canetas pretas. E aí quando eu olho para essas canetas aqui e eu vou colocar de uma maneira aqui nas minhas mãos que vai ficar mais ou menos assim, ó. Ó, gente, parece uma pergunta muito besta, tá? Mas a gente tem que fazer essas perguntas. Vamos lá. Eu tenho na minha mão direita aqui 4 canetas, tá? Pretas. E eu tenho na minha mão aqui 2 canetas. Se eu juntar tudo isso aqui, tá? Se eu juntar todas essas canetas, olha o que acontece. Eu vou ter ao todo 6 o quê? 6 canetas pretas, tá bom? Eu não vou ficar falando 4 nessa mão, 2 nessa mão. Ao todo tem 6. E por que eu posso juntar isso? Porque esses objetos aqui são semelhantes entre si. Todos esses objetos aqui são canetas pretas. Agora veja bem, eu estava tocando violão até ainda agora e eu tenho nas minhas mãos uma palheta, tá? Essa palhetinha aqui que eu uso para tocar violão. Agora veja bem, nas minhas mãos agora eu tenho canetas pretas e uma palheta. Eu não posso falar que eu tenho aqui 7 canelhetas ou 7 palhetas, palhenetas, não sei, tá? Não dá para juntar porque são objetos diferentes. Então, mesmo que eu coloque todos eles na mesma mão, vai continuar sendo 6 canetas e uma palheta. Então, o que eu quero te mostrar com essa explicação que eu acabei de fazer aqui agora? Eu quero te mostrar o seguinte, que quando eu tenho 6x, por exemplo, mais 1, então, o que é esse 6x aqui? Vamos pensar que são as minhas 6 canetas pretas. E esse 1 é a minha palheta. Tá? 6x mais 1 são objetos diferentes. Do mesmo jeito que eu não posso somar caneta com palheta, mesmo que rime, olha que legal, tá? Mesmo que rime, eu não posso somar 6x mais 1. Então, quanto é que dá 6x mais 1? Continua dando 6x mais 1. Não dá 7 alguma coisa, não dá, tá? Você não pode somar simplesmente porque são objetos diferentes. Tá? Se essa explicação não foi suficiente para você entender por que você não pode somar termos diferentes, eu não sei mais o que fazer, tá bom? Mas pensa dessa forma, ó, você tem objetos diferentes. Como é que você vai somar isso? Não tem como somar, tá? Vai continuar sendo 6 canetas e uma palheta, tá bom? Então vamos continuar aí, ó. Então, para somar e subtrair, tem que ter termos semelhantes, ok? Para multiplicar, aí para multiplicar não importa, tá, pessoal? Você pode multiplicar qualquer termo. Qualquer termo. E, claro, você vai multiplicar qualquer coisa por qualquer coisa. Mas tem que aplicar aí propriedades, tá? De preferência, as propriedades de potências. Fabiano, que propriedades são essas? Tem na aula de potências que a gente já aplicou aqui, tá bom? Dá uma olhadinha lá na aula de potências. Bom, então, vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho. Eu quero só dar um exemplo aqui de, sei lá, 5x mais 3 menos 3x mais 4. Aí aqui eu vou colocar assim, ó, na verdade eu vou colocar 3y, 4y mais 1 menos 10, tá? E aí eu começo a observar o seguinte, que eu tenho alguns termos aqui que são muito parecidos entre si, né? Eu vejo que o 5x e o 3 e o menos 3x são termos muito parecidos. Quando eu tenho 5 menos 3, 5 coisas menos 3 coisas, vai continuar dando 2 coisas, né? Então a mesma ideia é o 5x menos 3x. Evidentemente isso aqui vai me dar 2x, tá? Quando eu tenho 3y e 4y, 3y mais 4y, isso aqui vai me dar 7y. E quando eu pego 1 menos 10, 1 menos 10 vai me dar aí menos 9. Então a minha expressão, na verdade, é essa aqui, ó. 2x mais 7y menos 9, tá? Então, olha que bacana. Eu acabei de te mostrar que é possível somar e subtrair. Fabiano, mas por que parou? Por que eu não faço 2x mais 7y? Vamos lembrar, são objetos diferentes. Você não pode chegar aqui e falar assim, ah, isso aqui dá 2 mais 7 dá 9. 9 o quê? Não sei, tá? Porque eu estou pegando objetos diferentes. X é uma coisa, Y é outra. Eu não posso somar isso. Do mesmo jeito, lembra sempre do exemplo lá das canetas
e da palheta, tá bom? Vamos falar então de multiplicação. E quando a gente vai multiplicar, eita, e agora? Como é que a gente faz a multiplicação? Bom, a multiplicação ela vai funcionar da seguinte maneira. Então vamos pensar em termos assim, ó. 5x vezes, pode ser 12x ao quadrado. Aí você olha e fala assim, uma coisa é x, outra coisa é x ao quadrado, tá? São coisas diferentes. Mas eu posso multiplicar? Pode. O que você faz com os números? Os números, os coeficientes você multiplica. 5 vezes 12 dá 60. Tá maravilhoso. X vezes x, aí é que tá a questão, ó, propriedade de potência. Esse x está elevado a 1. X vezes x é 1 mais 2, e 1 mais 2 dá 3. Então, x ao cubo, ok? Se eu tivesse que multiplicar assim, ó, 5x vezes 12y. Eita, são coisas bem diferentes, verdade? Mas pode multiplicar? Pode. 5 vezes 12 continua dando 60. E x vezes y? Não sei quem é x e quem é y, então eu vou lá e escrevo os dois. X e y. Tudo bem? Ah, Fabiano, agora eu quero multiplicar o 5x só vezes 12. Pode multiplicar? Pode. Isso aqui vai dar 60 o quê? X. Tá? Então eu te mostrei aqui três situações de multiplicação onde todas elas são possíveis. Você tem que ver o que você vai fazer com isso, tá? Se as variáveis são iguais, você soma os expoentes. Se as variáveis são diferentes, você vai escrever elas duas juntas. Se um tem variável e o outro não tem, você escreve a variável e pronto, ok? Tranquilidade. Vamos ver uma questão de Enem sobre expressões algébricas que eu tenho certeza que você vai gostar. Vai lá então. Olha que texto grande aí, mas vamos nele. Uma empresa deseja iniciar uma campanha publicitária, divulgando uma promoção para seus possíveis consumidores. Para esse tipo de campanha, os meios mais viáveis são a distribuição de panfletos na rua e os anúncios na rádio local. Considera-se que a população alcançada pela distribuição de panfletos seja igual à quantidade de panfletos distribuídos, enquanto a alcançada por um anúncio na rádio seja igual à quantidade de ouvintes desse anúncio. Tá? Então, eu vou anunciar quantos? Depende de quantos ouvintes eu tenho. Eu vou distribuir quantos panfletos? Depende de quantas pessoas vão receber lá, tá? O custo de cada anúncio na rádio é de R$ 120. E a estimativa é de que seja ouvido por 1.500 pessoas. Então, R$ 120, 1.500 pessoas. Já a produção e a distribuição dos panfletos custam 180 para cada 1.000 unidades, considerando que cada pessoa será alcançada por um único meio de divulgação, ou panfleto ou anúncio do rádio, a empresa pretende investir em ambas as mídias. Considere X e Y, os valores em reais, gastos em anúncio na rádio e com panfletos, respectivamente. Então, X é rádio e Y é panfleto, tá? O número de pessoas alcançadas pela campanha será dado por qual expressão? Então, a primeira coisa que a gente vai olhar, tá, pessoal? A gente sabe que a cada 120 reais, a gente alcança 1.500 pessoas. Então, para cada 120, eu consigo atingir exatamente 1.500 pessoas. Então, ó, as 1.500 pessoas eu vou justamente dividir por 120, tá bom? E isso é o que, pessoal? É o rádio, correto? Tá? E os panfletos, para cada 180 reais investidos, eu consigo alcançar 1.000 pessoas. Então, as 1.000 pessoas para os 180 reais de panfletos. Panfleto é o que mesmo? É Y, tá? Como eu vou gastar com as duas, evidentemente eu vou juntar isso aqui, tá? Mas só que quando eu olho para a expressão algébrica que eu acabei de montar, eu percebo que não tem nada parecido com isso. Claro que não tem, porque essas expressões elas podem ser simplificadas. Então vamos fazer a simplificação aqui, ó. 150 sobre 12. Bom, se eu dividir aqui por 3, por exemplo, 150 por 3 dá 50. 12 dividido por 3 dá 4.
Daqui a pouco eu vejo se dá para simplificar mais ainda. Dá, né? Dá 25 sobre 2, mas não vou fazer isso por enquanto não, porque eu estou vendo que a maioria das opções começa com 50. Deixa assim. Então, 1.180 é a mesma coisa que 100 sobre 18. Se eu dividir todo mundo por 2 aqui, vai dar 50 e 18 por 2 dá 9. Isso, y, tá? Pessoal, atenção, tá? Eu já estou vendo aqui que tem uma expressão onde x e y estão na parte de baixo da fração. Cuidado que isso aqui é uma pegadinha, tá? É uma casca de banana aí para ver se você escorrega, mas é claro que você não vai escorregar. Você vai pegar os valores onde x e y estão na parte de cima da fração, tá bom? Então, 50 sobre 4 e 50 sobre 9, ok? Então, foi aí a minha questão do Enem, resolvida. Vamos para a revisão aí agora. Primeira coisa, revisando os principais pontos aí. Expressões algébricas aparecem em situações de consumo, de economia, de produção, de geometria, etc. Esse exemplo que eu acabei de te mostrar, Juvenil, é um exemplo de produção, de gasto, tá? Mas é muito comum aparecer em problema de geometria. Eu te mostro aqui agora. Ó, um quadrado tem lado 4. Perdão, um quadrado tem lado x, tá? Um quadrado tem lado x. Aí a gente quer aumentar x metros. E a gente quer aumentar isso aí em 4 metros. Tá? A nova área vai ser o quê? Bom, a nova área é x mais 4. Né? O novo lado é x mais 4. E a área vai ser x mais 4 vezes x mais 4. Tá? Você vai falar, poxa, não entendi nada, não tive aula de geometria ainda. Não tem problema, fica aqui com a gente que você vai ter essa aula. Tá? Mas só para te mostrar uma aplicação prática de álgebra em geometria. As unidades têm que estar sempre padronizadas. Isso vale para qualquer tema do Enem. Servem para encontrar valores desconhecidos, ou não, tá? Ou não, que eu posso muito bem utilizar para encontrar valores até que eu conheço. Sempre verifique se os termos estão agrupados, se são semelhantes. Cuidado com as unidades e com o contexto do problema. Era isso, então te agradeço demais por ter ficado comigo por mais essa aula. Eu sou Fabiano Rabelo e eu estou descomplicando matemática para você. Aqui você vai aprender, meu jovem. Tamo junto, fique com Deus e até a próxima.